Oi pessoal, nesse vídeo eu vou contar pra vocês por que as comidas do Egito me decepcionaram. Antes de falar pra vocês o que mais me decepcionou na alimentação egípcia, os pontos positivos, os negativos, eu quero deixar bem claro que cada experiência é uma experiência e eu tenho certeza que se de repente eu voltar pro Egito, pode ser que eu tenha uma experiência culinária e gastronômica totalmente diferente da que eu tive. E eu acredito também que a gente forma opiniões de acordo com essas experiências que a gente vivenciou. Então pode ser que você vá pro Egito e tenha uma experiência diferente, uma opinião diferente da que eu tive, dependendo dos lugares que você vá, do roteiro, enfim, das coisas que cheguem até você e que sejam apresentadas. Então não se sintam ofendidos caso a minha opinião não seja a mesma de vocês. Eu acho que tudo é experiências e a minha experiência foi essa que eu vou contar agora. Pra quem não sabe, eu fui agora no final de maio de 2023 pro Egito e eu fui com um grupo da professora Isabel, é um grupo que tem um cunho espiritual que nos relaciona para estarmos todos juntos. E a gente foi lá resgatar algumas memórias, realizar alguns trabalhos energéticos e espirituais, e cada um também com as suas histórias, suas intenções, foi resgatar alguma coisa naquela terra que é tão misteriosa, sagrada. Mas nesse vídeo eu vou focar principalmente na questão alimentar. E durante a viagem, teve alguns momentos que a gente viajou de ônibus, de avião, e eu tive tempo para escrever alguns insights que eu estava tendo, que eu estava sentindo, e também as coisas que eu gostei sobre a alimentação, o que eu não gostei. E eu acho também que a minha decepção está muito relacionada com uma expectativa que eu tinha já sobre o Egito. Obviamente eu tinha lido que a comida do Egito, ela puxava bastante para uma comida árabe. Eles têm muita influência árabe na sua culinária, né? Inclusive vários pratos típicos árabes são super típicos no Egito também. E eu gosto muito de comida árabe, e então eu tava assim com uma expectativa de encontrar coisas muito gostosas. Eu vi também que eles tinham bastante leguminosas, o que é um fato, né? Lentilha, grão de bico e também muitos pratos com legumes, o que de fato eu encontrei lá, mas eu acho que não era exatamente o que eu esperava. Eu, apesar de ser nutricionista, adoro, um segredo aqui pra vocês, experimentar comida de rua, comida dos locais. Claro que eu sempre procuro lugares que tenham, né, uma certa higiene, que eu veja a pessoa de luva, que tem um mínimo cuidado, mas sinceramente eu amo ter experiências gastronômicas novas, porque acho que é uma maneira incrível de você conhecer a origem daquele país através dos gostos, dos costumes, das texturas, enfim, super nutri, né? Mas nem sempre são os lugares mais seguros. Na Tailândia eu fiz a festa, não tive nenhum problema comendo comida de rua. Claro que eu tinha certo cuidado, eu evitava os crus, mas enfim. Voltando pro Egito, o que aconteceu é que como a gente estava em um grupo, a gente não tinha tanta autonomia de cada um buscar suas refeições. Todos faziam as suas refeições juntos. Então, o café da manhã sempre era no hotel ou no navio que a gente se hospedou, ficou alguns dias no navio. No navio a gente tinha todas as refeições inclusas, e nos outros dias a gente tinha o café da manhã, e durante o dia, enquanto a gente estava passeando, conhecendo os lugares, era fechado um restaurante para o nosso grupo, onde normalmente já tinha um menu estabelecido e as comidas vinham para nossa mesa, ou então era em forma de buffet. Isso foi muito interessante porque, apesar de a gente não ter tido uma experiência, por exemplo, de café da manhã num lugar super típico e tudo mais, foi interessante ver o que eles servem num café da manhã, que normalmente tem opções para todo mundo. Então, para começar, eu vou falar os pontos positivos e das comidas que eu mais gostei enquanto eu estive no Egito. Então, aqui eu peguei as minhas anotações e o que eu coloquei que eu gostei muito, muito, muito. Em quase todos os lugares que a gente foi, antes da comida, eles servem baba ganoush, tahine, hummus e várias outras pastinhas com queijinho com pão árabe, o que é uma delícia. O melhor tahine que eu já comi na minha vida, com certeza, foi no Egito. Ele tem um sabor mais suave, ele é mais clarinho e combina com quase todos os pratos. Outra coisa que eu observei que tinha muito lá e eu gosto bastante é o queijo feta, que eu acho super difícil de encontrar aqui no Brasil. Então eu fiquei super feliz e toda vez que eu tinha oportunidade de pegar o queijo feta, eu pegava, porque aqui eu quase nunca acho e eu acho uma delícia. Algo que é muito comum lá é o carcadê, que é o chá de hibisco
mas ele é bem mais adocicado do que o nosso chá aqui. Eles têm isso, eles adoçam quase todas as bebidas que eles servem pra gente, mas teve um dia que a gente provou esse carcadê, que é o chá de hibisco, não adoçado, e mesmo assim ele tinha um sabor bem diferente do nosso hibisco daqui. Ele era mais adocicado, ele era menos amargo, azedinho, assim, ele tinha um outro sabor muito agradável. Outro costume que eles têm bastante lá é o chá preto, principalmente depois das refeições. Eles não têm muito o costume de tomar um cafezinho depois, é mais o chá preto. E eles colocam uma rodelinha, tipo, na verdade não é uma rodelinha, é um terço de um limãozinho dentro do chá. Isso fica super gostoso, é algo que eu também quero trazer um pouco mais pra minha rotina aqui. Outra coisa que eu me encantei foi provar a famosa sopa de lentilha perfumada com limão. Claro que a sopa de lentilha é super típica do Egito, mas todas as sopas que eles serviam lá tinha do ladinho rodelinhas de limão para você colocar na sopa, e por mais estranho que pareça, faz um casamento incrível, o sabor, e é maravilhoso. E se a gente for pensar nutricionalmente, se aquela sopa for rica em ferro e a gente adiciona ainda um limãozinho em cima, que é rico em vitamina C, a gente está potencializando o ferro não M dos vegetais e melhorando sua absorção para o nosso organismo. Sobre as tâmaras, muitas pessoas me perguntaram sobre as tâmaras, já que o Egito é cheio de tamareiras, né? Você anda, você só vê aquelas tamareiras por tudo quanto é lugar, e é muito bonito, tendo em vista que é um lugar super desértico, em que a maioria das pinturas, o céu mesmo, o chão, é tudo numa cor mais areiosa, né? Mais amarelada, mais bege, e aí tem aquelas tamareiras lindas verdes. Porém, a época de tâmaras é em agosto, então eu só tive a oportunidade de provar tâmara em Luxor, que a gente passou uma noite, assim, que a gente deu muita sorte, que o hotel que a gente tava era muito top, e ele tinha várias frutas, e tinha a tâmara in natura. A tâmara in natura, por ela ter mais água, ela é menos doce que a tâmara seca, mas o sabor é muito parecido, lembrou bastante, eu gostei igualmente. A textura também acaba sendo um pouco diferente. Algumas pessoas que são mais docinho preferem ela seca, porque ela tem esse sabor mais adocicado, mas eu gostei bastante da tâmara in natura. Porém, a sua época é em agosto, então não tive muita oportunidade de provar diferentes tipos de tâmara. Já as tâmaras secas, eu achei que elas têm o mesmo sabor que as tâmaras brasileiras e tudo certo. Ainda outro ponto positivo é que de fato tinham muitos legumes, a maioria do grupo era vegetariano, então não tivemos esse problema, né? Eles sempre conseguiam trazer vários pratos com legumes, com leguminosas, e a gente era super bem suprido nesse sentido. Eles têm também um prato, que agora eu não me recordo o nome, que é uma berinjela e também pimentão e abobrinha, que eles fazem recheadinho com vários tipos de legumes dentro e temperinhos, e é realmente muito gostoso. E também pode vir com carne, né? Tem algumas receitas que são recheadas com carne. Outro prato super típico, mas assim, que não me chamou nem um pouco a atenção, mas a gente provou também, é um prato que é feito com arroz, alguns tipos de macarrão, lentilha e cebola frita e um molho picante por cima. E, gente, essa mistura de arroz, lentilha com macarrão ali, tem gosto de você pegar um arroz que sobrou da geladeira, um macarrão que sobrou da geladeira, bem assim, normal, sem muitos temperos, e comer. E daí é aquele molho que é super picante, que você só fica sentindo aquilo. Mas é super famoso por lá. Ainda falando de comidas típicas, eles servem muitos pães por lá, eles comem muitos pães. Principalmente aquele pão pita mais arredondado, assim, eles fazem por tudo, é super típico deles. E a gente também teve a oportunidade de visitar um vilarejo onde tem um povoado núbio e provar também algumas comidinhas, e eles serviram pra gente um pãozinho deles com algumas pastinhas, e eles serviram o tal do queijo envelhecido, um queijo picante, que de fato é super picante, uma pastinha, um molhinho à base de um queijo com várias pimentas e tudo mais. E o nosso guia falou que isso é muito comum, né, nas casas dos egípcios, e principalmente do povo núbio, porque é uma comida barata, porque a maioria deles tem suas vaquinhas perto de casa, então produzem o próprio leite, o próprio queijo. O pão é algo também que o Egito produz, né, o trigo, então acaba sendo algo super barato e tem em toda a casa. E eles também serviram um pouquinho de tahine com melado, que é uma combinação maravilhosa, e eles serviram também um baba ganoush incrível. Então eu amei todas essas pastinhas, essas coisinhas mais árabes foram maravilhosas. Mas vamos falar agora da parte
que me decepcionou bastante. O primeiro ponto é que em todos os hotéis em que a gente se hospedou, tinha, né, aquele serviço tipo de buffet que você se serve, todos os sucos eram de caixinha. Por mais que eles estivessem naquelas suqueiras onde você se serve, eles eram preenchidos com suco de caixinha. Inclusive, teve algo muito curioso, porque antes de a gente entrar num dos restaurantes no nosso hotel no Cairo, tinha 2 suqueiras que tinham copinhos pequenininhos escrito Health Shots, que eram para ser shots saudáveis, tipo, antes de você ir pro seu café da manhã. Um era de uma água aromatizada e outro era, tipo, de um suco de laranja. E, obviamente, eu fui lá provar. E quando eu fui provar, gente, era suco de caixinha. Então, eu tava tomando um shot de um suco de caixinha super industrializado, com aquele sabor, tipo, mega industrializado. Então, era muito difícil a gente conseguir um suco natural. Quando a gente ia em restaurantes e pedia um suco natural, a gente tinha que pedir que ele fosse natural. Muitas vezes a gente perguntava se ele era natural, eles falavam que sim, e você tomava e você percebia que não era. E se você não pedisse sem açúcar, todos os sucos vêm extremamente adoçados. Por mais que ele fosse natural, ele vinha adoçado. Teve inclusive uma ocasião onde tinha um mix de sucos e eu perguntei, ele não é adoçado? Não, não é adoçado, não é adoçado, não é adoçado. E quando veio com xarope. Então veio um mix de sucos e um xarope. É claro que para eles pensaram, não vai uma adição de açúcar, mas o xarope a gente sabe que nada mais é do que açúcar. Assim como as sobremesas deles. As sobremesas deles são muito doces e não me agradam o paladar. Eu, Bárbara. Por quê? Primeiro que eu não sou muito do doce. Segundo que a maioria dos doces deles eram fritos ou feitos com massa folhada. Então, não me agradava tanto assim. Eles tinham uns outros bolos, uns outros tipos de sobremesa que eu vou dizer, eu não provei, eu provei pouquíssimos e de fato não me agradou porque eles realmente são muito doces e muito artificiais, assim, com aquela cara muito artificial, assim, sabe? Aquele laranja fosforescente, aqueles bolos verde, como chama? Fosforescente também, né? Enfim, então não me agradavam muito. Sobre as frutas. Essa foi uma grande decepção também, porque apesar de em vários restaurantes que a gente foi, a sobremesa ser frutas, eles serviam pra gente um pedaço de melancia, uma banana, e a banana sempre vinha, tipo, a banana inteira, tipo, parabéns, esse é a sua sobremesa, uma banana inteira. Ameixa, melão, e basicamente isso em todos os hotéis que a gente se hospedou durante todo o tempo. Tinha muita pouca oferta de frutas. Então, no café da manhã, eles tinham uma salada de frutas que tinha somente maçã, uva, melão e em alguns lugares tinha laranja. E só. Como opção de fruta para você se servir, eles sempre tinham melão. Inclusive nas sobremesas. Sempre tinham melão e um melão muito gostoso, muito doce também. Eles sempre tinham melão, banana, a banana inteira, tipo, pra, sei lá, e pegar. Laranja, que normalmente também era a laranja inteira, que você tinha que descascar e cortar. Mas acredito que seja muito do costume deles. E basicamente isso, assim, eles realmente tinham pouca oferta de variedade de frutas. A gente tá acostumado aqui no Brasil, principalmente nos hotéis, de ter várias frutinhas, mamão pelo menos, um abacaxi, alguma coisa nesse sentido. Eu encontrei mamão lá, eu acho que nem um dia, ou talvez um dia em algum lugar. Abacaxi não tem de jeito nenhum, obviamente. Não tinha muito essa oferta, né? Era a banana, maçã, a laranja e o melão em tudo quanto é lugar. E era meio que isso. Duas coisas que não me agradaram também é que a maioria dos pratos deles tinham muito molho. Se você tava um pouco enjoado, isso aqui não descia muito bem. A maioria dos molhos deles eram com curry, e eu gosto normalmente de curry, mas era um curry muito forte, porque sempre tinha pimentão junto, e eu não consigo tolerar nenhum tipo de pimentão, apesar de eu gostar do sabor. Todos os tipos, todas as cores de pimentão me fazem muito mal. Eu tenho erupções durante o dia, ou então eu não consigo dormir, eu não tenho uma boa digestão de pimentões, e eles estavam por toda a parte, nas saladas, dentro de sanduíches, nos molhos. Eu pedi algo que tinha um molho vermelho, e esse molho de tomate, que era pra ser de tomate, ele tinha muito gosto de pimentão, então eles também colocavam pimentão ali. E outra coisa que eles têm muito é cebola roxa
crua em quase todas as saladas e é outra coisa que eu não tenho uma boa digestão. Essa parte foi um pouco difícil pra mim, porque eu tinha que ficar tirando, aí se eu consumia eu ficava mal, enfim. Então não me agradou, mas pode ser que te agrade. Inclusive as saladas deles muito boas, as saladas cruas. Sim, eu comia saladas cruas nos buffets, várias com pepino, assim, gregas, o fatuche, que é maravilhoso. Porém, sempre tinha alguma coisa de pimentão, sempre tinha alguma coisa de cebola roxa, então pra mim foi um pouquinho complicado. Um ponto positivo também é que eles têm bastante grãos, como eu falei, né, as leguminosas, grão de bico, lentilha principalmente, e a quinoa. Então tinham várias saladinhas com quinoa, tinham arroz. Como eu falei, pra quem é vegano, vegetariano, super se deu bem nesse sentido. Porém, todos os pratos, eles utilizam muito óleo, né? Tem muita fritura. O falafel, apesar de ter sido o falafel mais gostoso que eu provei na vida, falafel, tipicamente, né? Ele é frito e tá tudo bem, mas era aquela coisa que você, tipo, sentia o óleo na mão, sabe? Por exemplo, a gente pediu um omelete. Cara, eles encharcavam de óleo na frigideira e daí faziam o seu omelete ali. Algo que eu não tô acostumada. Quando a gente vai nos hotéis, né, dependendo do hotel que você vai, eles também não exageram tanto assim no óleo, mas eu entendo também que é algo mais cultural e também porque eu tenho uma alimentação um pouco diferenciada. Mas foi algo que me chamou a atenção porque também nos restaurantes muitas coisas que eles serviam eram de fato fritas. Isso também, acredito eu, que tenha um fundo de segurança, né? Porque quando o alimento ele é frito, ele é mais seguro de quando ele é apenas cozido ou cru, né? Segurança que eu falo na questão de contaminação, né? Por bactérias e outros micro-organismos. Uma coisa que eu percebi é que eles consomem muito carboidrato. Eu senti que nutricionalmente ficou um pouco desbalanceada essa questão de carboidrato, proteínas e gorduras na minha alimentação. Era ofertado muito mais carboidrato e gordura do que de fato a proteína. Claro que tinha a questão de que eu não como carne, então acabava não indo por essa opção, mas as opções vegetarianas muitas vezes eram substituídas por apenas legumes, que a gente sabe que, tipo, nutricionalmente não tá tendo uma carga tão interessante de proteína. Tudo bem, estamos viajando, mas é uma observação, né, que eu tive. E eles consomem muito carboidratos, então muita massa, pão tem tudo quanto é lugar. Teve alguns dias que a gente teve que fazer um almoço viajando, outro dia a gente teve que fazer um café da manhã viajando, então a gente ganhava umas lunchbox, era tipo uma sacola com alimentos pra gente poder se alimentar, né, nesse período que a gente estava viajando. E assim, eram 4 pães, e como a gente é vegetariano, recheado com batata, recheado só com queijo, tipo, nada dentro. E aí vinha aquelas batatinhas, tipo Ruffles, Layers e fruta e suco industrializado, e era basicamente isso. Então, nesse quesito, né, dessa minha experiência, achei uma nutrição muito pobre nesses dias específicos, né, em que a gente teve essa lunchbox para levar. Mas um fato curioso é que eles são um povo magro. Eles não são um povo, não são gordas. Elas têm essa estética mais magra, mais alta, mediana, alta. Isso me chamou a atenção. E isso também serve aqui de lembrete de que carboidrato não é vilão. Tem muita coisa envolvida na questão do engordar, emagrecer. Achei bem interessante trazer isso para vocês. Tem toda a questão da genética, tem toda a questão de quantidade, do tipo de trabalho que eles fazem, né? Enfim, não vou entrar muito a fundo nisso agora para o vídeo não se estender, porque a intenção do vídeo é falar sobre a alimentação. E para finalizar, assim, a coisa que nos decepcionou fortemente, eu nem tava com uma expectativa, mas o café de lá é muito ruim, é muito ruim. Ok que aqui no Brasil a gente tem um café muito bom, né? Então a gente é mal acostumado. Mas de fato lá o café era muito ruim. Acredito que muitas vezes era servido tipo Nescafé pra gente, assim, porque ele era uma cor bem mais marrom e forte ao mesmo tempo. Ele era sempre morno, assim, não era quente, ou às vezes quando ele tava quente, eles tinham um leve gosto de queimado. Então eles não conseguiam acertar no café, e as pessoas, por exemplo, que pediam café com leite ou que pediam um cappuccino, por exemplo, era muito mais leite, e um leite bem forte, assim, então não, cappuccino era só o nome, porque era muito mais leite, um café com leite do que qualquer outra coisa. Como nós estávamos num grupo, a maioria era vegetariano, como eu afirmei, foi super fácil de a gente conseguir as nossas exigências. Leite de soja,
Então a gente conseguiu se virar bem. As pessoas que eram veganas na nossa viagem também conseguiram se virar. Não sei se conseguiram ter uma nutrição equilibrada, como eu falei pra vocês, mas não passaram fome, provaram várias coisas gostosas e não tiveram grandes problemas. Mas eu confesso que, por exemplo, depois de ter ido pra Tailândia e ter provado tantas comidas diferentes, coisas com curry, super apimentadas, de tudo quanto é tipo, e eu ter me apaixonado pela culinária da Tailândia, eu tava super esperando uma culinária que fosse assim, acender super os meus olhos e que eu fosse me surpreender com os sabores no Egito, e não foi isso que aconteceu. Eu tenho muito respeito e acredito que, assim, nutricionalmente, eles são muito... É muito bacana porque é comida de verdade mesmo, mas pro meu paladar não foi tudo aquilo, e eu também não acho que é eles não são muito fortes na gastronomia, pelo menos aqui eu experienciei. Uma coisa muito boa é que todos os hotéis que a gente ficou, eles sempre davam 2 garrafas de água pra gente, todos os dias, e também chás e café, algo que é muito comum na Europa. Espero que vocês tenham gostado do que eu trouxe pra vocês sobre alimentação no Egito. Eu não tive nenhum problema com intoxicação alimentar, não tive diarreia nenhum dia, inclusive eu constipei, que eu fiquei presa, não consegui ir ao banheiro durante algum tempo, que pode ser sim porque eu tenho entrado em contato com algum tipo de bactéria, mas eu acredito que era muito mais por conta da nossa rotina. Muitas vezes, quando me dava vontade de ir ao banheiro, a gente tava fora, eu não conseguia ir, daí nunca mais ia. Muitas vezes a falta de água, o meu ciclo circadiano mudou muito por conta das noites que a gente não dormia direito, tinha que acordar no meio da madrugada e não se alimentava direito, nutricionalmente, questão de fibras, então deu uma bagunçada e eu tranquei. Mas a maioria das pessoas tiveram diarreia, algumas tiveram infecções sérias por conta da alimentação. Nós tínhamos uma gastroenterologista, minha amiga, que estava no grupo também e que estava toda preparada com antibiótico e tudo mais. Então tem que ter esse cuidado também, e eu fiz um vídeo lá no meu Instagram dizendo alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai para esses países onde tem uma higiene e um saneamento mais delicados. Mas como falei para vocês, eu não tive problema e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo, onde eu ainda quero vir compartilhar com vocês sobre como que foi toda essa experiência Egito. Mas por enquanto eu tô integrando, tô entendendo para trazer algo bem legal para vocês. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo, comentar. E comentem, conversem comigo, porque é muito bom ter as trocas de quem já foi, quem não foi, as expectativas, o que vocês acharam. E é isso. Até mais. Beijos!